lado, famílias que perdem sua moradia. Do outro, o governo que precisa do imóvel para abrigar vítimas de catástrofes ou para dar lugar a obras de infraestrutura. No programa Artigo 5º de hoje, vamos mostrar o que pode provocar a desapropriação de um imóvel e quais são os direitos dos proprietários. Entre as garantias fundamentais do artigo 5º está o direito de propriedade. E a Constituição também determina que a lei deve estabelecer procedimentos para desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social, com indenização prévia em dinheiro. Para falar sobre a desapropriação de imóveis, eu recebo no estúdio da TV Justiça o Procurador Federal Mauro Sérgio dos Santos, que é professor de Direito Administrativo, e recebo também Marco César Gonçalves, advogado e professor de Direito Administrativo. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Procurador, o que compreende o direito de propriedade garantido pela Constituição? Flávia, o direito de propriedade, talvez junto com a liberdade, sejam talvez dois dos mais importantes direitos, não só de hoje, mas desde que a humanidade está aqui na Terra. E, inclusive, desde os romanos, o direito de propriedade era considerado quase que um direito sagrado. E sempre, então, teve esse caráter absoluto. Esse caráter absoluto começou a deixar de existir com a Revolução Francesa e justamente com um novo momento que era o surgimento, logo depois, do chamado Estado Social. Um Estado que exige a aproximação maior com a coletividade, justamente buscando aí uma igualdade, uma solidariedade, e isso fez com que o Estado passasse a interferir na propriedade privada. A propriedade, que até então era vista como um direito absoluto, passou então a incidir sobre ela uma hipoteca social. Que hipoteca social é essa? É justamente o cumprimento da função social. E aí nós tivemos uma mudança no direito de propriedade, uma mudança talvez a mais importante dos últimos tempos. Doutor Marcos, esse direito é tão importante que ele aparece até mesmo no caput do artigo 5º, não é mesmo? Sim, como disse o doutor Mauro, é um dos pilares da nossa Constituição, do nosso Estado, esse direito de propriedade, direito mesmo que só pode ser ferido em situações absolutamente excepcionais. Isso é uma garantia nossa, como bem dito, desde os tempos romanos. O que acontece no presente momento é que esse nosso direito ele está se relativizando em prol do coletivo. E aí entra exatamente a figura da desapropriação, que dentre as suas várias espécies, uma das principais é que essa propriedade possa trazer maiores benefícios para a coletividade. E aí nós vamos excepcionalmente causar algum prejuízo que eu falo é aquele momentâneo de ter a posse da propriedade de um particular em favor do coletivo. Bom, e grandes eventos mobilizam as cidades. Mas o que fazer se não existe espaço vazio suficiente para construir a infraestrutura necessária? Em casos assim, o governo pode desapropriar terrenos para as obras. A Constituição garante o direito de propriedade, mas ele não é absoluto. Em algumas situações, o interesse social se sobrepõe ao interesse particular e a pessoa pode ter o imóvel desapropriado. É o que acontece em grandes eventos que demandam muita infraestrutura. 2 casos recentes mobilizaram o governo brasileiro: a Copa de 2014 e as Olimpíadas a serem realizadas no próximo ano. Os eventos mexeram e ainda estão mexendo com a vida de quem mora na cidade-sede. De acordo com a Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa e das Olimpíadas, ANCOP, cerca de 250 mil brasileiros foram ameaçados de remoção por estarem em áreas de estádios ou de projetos de infraestrutura. Entre as 12 cidades que receberam os Jogos da Copa, o Rio de Janeiro foi a que teve maior número de famílias nesta situação, porque vai sediar também as Olimpíadas. Ao todo, 67 mil famílias foram ameaçadas de remoção. Em regra, os proprietários têm direito à indenização justa, prévia e em dinheiro, mas a reparação também pode ser feita por meio de títulos do governo. Procurador, como é definido o valor e a forma da indenização? Nós temos não uma espécie de desapropriação. Nós temos, na verdade, 5 espécies. A mais comum, que inclusive por esse nome a gente chama de genérica, que é essa justamente para a construção de estádios, infraestrutura, escolas, etc. E a gente chama genérica justamente porque as outras são específicas. Então, nós temos apropriação para a reforma agrária, desapropriação quilombola, desapropriação confiscatória e desapropriação urbanística.
cada uma dessas tem uma função muito importante. A desapropriação genérica, a finalidade dela é justamente a prestação de serviços públicos, a construção de obras públicas e etc. Como o exemplo dos estádios. Nesse caso, a indenização tem que ser prévia, justa e em dinheiro. Nessa desapropriação, não se perquire sobre o cumprimento da função social da propriedade. Aqui não, aqui a base é a supremacia do interesse público. Quando ocorre o descumprimento da função social, a indenização jamais será em dinheiro, completamente. Porque ali existe uma punição que a Constituição determina. Quando é desapropriação genérica, que não se perquire sobre esse descumprimento da função social, aí tem que ser em espécie, tem que ser em dinheiro. Doutor Marcos, e para receber essa indenização, a pessoa tem que ter a escritura do imóvel, basta comprovar que é dono da terra? Olha só, quando nós falamos de indenização de desapropriações no Brasil, eu chego a dizer que é uma das maiores injustiças que nós temos no Brasil, um dos pontos que mais se afronta a Constituição Federal. Vez que a propriedade está garantida, como nós já comentamos, a propriedade é um direito constitucional e ela só pode ser ferida em contrapartida da indenização justa. Pois bem, em regra, a administração chega na sua propriedade, na propriedade do nosso telespectador e ela impõe o preço ou apresenta o preço que ela entende que é justo. Se o proprietário não aceitar, e aí eu respondo a sua pergunta, a administração não tem a condição de expulsar ele da propriedade dele, e aí a administração vai procurar o Poder Judiciário para tanto. Ele não precisa necessariamente ter aquele documento específico de propriedade para que ele receba a indenização. Mas aí fica a discussão, se ele tem o direito de indenização só da propriedade, do que ele construiu na propriedade, por exemplo, ou da propriedade e do imóvel em específico. Por exemplo, nós temos no Brasil, nós podemos até comentar, eu acredito que nós vamos discutir isso aqui hoje, o caso de invasões, de situações irregulares na propriedade. Só um acréscimo, quando uma propriedade está sendo desapropriada e muitas pessoas se apresentam como donas, nesse caso elas vão se habilitar no processo judicial. E o juiz só vai liberar essa indenização quando cada uma delas comprovar que é dona legítima. Então, tem algum eventualmente tem uma cessão de direitos, outro tem uma escritura. Que acontece muito. Demais. E aí todas essas pessoas vão se habilitar e o juiz vai verificar quem tem o domínio real para liberar a indenização. Agora, quem é que define qual o terreno que vai ser desapropriado? Num evento como esse, Copa do Mundo ou Olimpíada, se dá preferência a imóveis públicos, por exemplo, e não particulares? É o último caso, escolher um imóvel particular? Com certeza. Primeiro que a desapropriação ela é um fenômeno que ocorre muito nas cidades mais antigas. Se a cidade é mais antiga, normalmente o poder público não tem espaço vazio suficiente. Porque se ele tem, obviamente, ele vai utilizar esse bem público de forma gratuita, né, que ele não vai ter que pagar a indenização, e aí seria até, em tese, uma possível improbidade se ele desapropriasse tendo um imóvel disponível. Quando é necessária, de fato, a desapropriação e não dispõe de terreno público, aí o poder público pode desapropriar bens de particulares e até de outros entes públicos, acredite. E aí, mas a preferência é exatamente essa, o uso dos bens públicos nas cidades mais antigas que quase que não dispõem desse patrimônio, aí não tem alternativa a não ser desapropriar. E essa escolha, só para finalizar, ela faz parte da discricionariedade administrativa e vai ser no local exato que melhor atende ao interesse público. Não pode, por exemplo, ter um espaço vazio em 3, 5, 10 quilômetros. Não, mas o estádio precisa ser bem naquele outro lugar, naquele local. E essa decisão, ela consubstancia o que nós chamamos de mérito administrativo e cabe ao administrador público. Nós temos uma pergunta feita por um telespectador sobre isso. Vamos conferir. Após receber a ordem de desapropriação, o morador tem que deixar seu imóvel depois de quanto tempo? Doutor Marcos, existe um tempo médio? Olha, é a administração que, em razão da urgência ou não, é que vai definir em quanto tempo o morador vai
desocupar a área, por exemplo. Nós temos, como foi bem dito pelo Dr. Mauro no início, nós temos as espécies de desapropriação. Por exemplo, necessidade pública, utilidade pública, interesse social. A necessidade pública e utilidade pública, o que vai diferenciar uma da outra é a urgência. Então, a administração, ela tem essa discricionariedade de entender e escolher o que é urgente e não, e aí ela define o prazo para que a pessoa desocupe. Agora, volto a dizer, a administração, ela tem esse poder de solicitar, de pedir, mas a pessoa não está obrigada a sair, porque tudo depende dessa prévia indenização. Se o particular não concordar com a indenização, eu até chego a dizer, ele tem que ficar firme no imóvel dele até que a indenização justa chegue até ele. Só um ponto aqui que eu gosto de ressaltar. Nós temos situações excepcionais, que aí a retirada dele é imediata e sem qualquer autorização dele, né, doutor? Em casos de desastres, de desmoronamentos, aí nesse caso, independe da vontade dele, é imediatamente. Bom, e nós temos mais uma dúvida de um telespectador para ser respondida pelos nossos convidados. Se o meu imóvel for desapropriado, eu posso exigir que a minha nova moradia seja próxima ao local onde eu morava? Procurador, essas pessoas têm esse direito de escolher onde vão morar? O governo tem que pensar onde vai alocar essas pessoas antes de fazer a desapropriação? Flávia, isso não é possível. Porque a desapropriação, como eu falei no início, ela pode ocorrer por vários motivos. E a desapropriação genérica, que é essa que nós estamos conversando sobre ela, como não tem descumprimento de função social, não tem punição, por isso que a Constituição determina que a indenização seja justa e em dinheiro. Aí a pessoa vai comprar o imóvel dela. Exatamente. Como é justo em dinheiro e outras desapropriações não, a pessoa vai receber em títulos, aí ela simplesmente com essa indenização, ela que tem que procurar outro local, enfim. Se a indenização é justa, em tese, entende-se que ela poderia adquirir outro imóvel na mesma localidade, talvez. Essa é a intenção da norma ao dizer que a indenização tem que ser justa, mas não necessariamente, e o Estado não tem nada a ver com isso, porque ele paga a indenização e aí já é o particular que tem que correr atrás. Nós vamos a um rápido intervalo, o artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. No programa de hoje, o tema é a desapropriação de imóveis. Aqui no estúdio, eu recebo Marcos César Gonçalves, advogado e professor de Direito Administrativo, e o procurador federal, Mauro Sérgio dos Santos, que é professor de Direito Administrativo. E nós temos mais uma pergunta feita por um telespectador para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. Por quanto tempo o morador recebe auxílio moradia se o imóvel for desapropriado? Doutor Marcos, sempre é pago o auxílio moradia ou depende muito da situação? Depende muito da situação. Depende da situação e da modalidade da desapropriação. Vou dar um exemplo. Nós comentamos agora há pouco de algumas situações de não ficar muito claro, como o doutor Mauro falou, de quem é o verdadeiro proprietário do imóvel. Precisamos urgentemente desapropriar aquela área para a construção de uma rodovia, um estádio, um hospital, o que quer que seja. A administração não pode aguardar ou esperar a decisão de quem é o verdadeiro proprietário para fazer a indenização. Nesse caso, por exemplo, nós vamos ter que retirar a pessoa que está morando naquele local e o que se espera é que ao menos pague a ele o auxílio moradia para que ele fique num determinado local, que ele tenha condições para pagar o aluguel ou o que quer que seja desse novo local, até que a administração disponibilize uma nova moradia para ele. Então, nesses casos específicos, ele tem o direito a esse auxílio moradia até que seja disponibilizada a casa ou a indenização devida. Isso é pautado na dignidade da pessoa humana. É o mínimo que se espera do Estado. Bom, e vamos à última pergunta feita nas ruas. Eu quero saber se uma empresa privada pode pedir desapropriação de uma casa para construir um prédio. Procurador, isso pode acontecer porque a regra é que a administração pública é que peça a desapropriação de imóveis, não é mesmo? Flávia, a desapropriação é um ato dos mais radicais que existem no direito. Não tem nenhuma dúvida. Ele vai retirar a propriedade de alguém e isso causa um impacto social muito importante. E, via de regra, é claro que apenas o Estado detém essa competência. Muitas vezes, por exemplo, quando o Estado pactua, ajusta um contrato de concessão, por exemplo, de uma rodovia, é bem possível, na verdade até provável, que o próprio contrato autorize a empresa concedente
a realizar a desapropriação, inclusive pagando a indenização. Ou seja, o privado não pode, a não ser que ele tenha uma autorização formal do poder público, que é o titular do direito de desapropriar. Nesse caso, segue o mesmo procedimento? Então, como é um ato eminentemente público, então precisa de autoridade competente, que é o presidente, o governador, o prefeito, em regra, tem outras também, decretar, ou seja, declarar aquele imóvel de interesse social ou de utilidade pública, no caso de construção de rodovia, utilidade pública, por exemplo. Com esse decreto, a empresa está autorizada a iniciar o processo de desapropriação já nessa segunda fase. E aí ela pode sim. Fora isso, nenhuma outra possibilidade de empresa privada, completamente privada, sem essa autorização do poder público, desapropriar. Bom, e você acha que a desapropriação de imóveis é justa? A nossa equipe foi às ruas para conferir as opiniões. Dependendo da situação, eu não acho justo. Se for para estádios, coisas assim que são irrelevantes, não é justo, porque a pessoa batalhou muito tempo para conseguir comprar e desapropriar, não é legal. Tantos locais públicos que tem, vai desapropriar alguém para poder construir ali. E aí não é justificativa. O certo seria procurar um lugar melhor. E se a pessoa for tirada da sua moradia, ela tem que ser ressarcida. Se há uma indenização é justo, porque a pessoa pode procurar um outro lugar onde comprar um imóvel ou sei lá o que é que ela tinha ali nesse local. Algumas pessoas se beneficiam, claro, gera emprego, gera, mas e depois? Entendeu? E as pessoas que foram desapropriadas daquelas situações, será que foram restituídas os seus deveres, os seus bens, essas coisas que foram tiradas? Doutor Marcos, a gente viu aí a entrevistada falando na indenização justa. O que acontece se o proprietário não concordar com o valor determinado pelo governo? Ele pode recorrer, pode se recusar a sair? Eu chego a dizer para todos os nossos telespectadores o seguinte: se ele já tem notícias pela mídia de que vai ocorrer uma desapropriação e que o imóvel dele é possível que sofra essa desapropriação, em razão de tantas injustiças que nós temos no Brasil, eu chego a orientar o seguinte: já procure o Poder Judiciário antes da desapropriação, antes da decretação, vá ao Poder Judiciário e peça ao Poder Judiciário para fazer uma produção antecipada de provas e fazer uma avaliação judicial daquele bem. Aí sim, nós vamos conseguir uma indenização justa, que eu tenho certeza que todos nós queremos, como o Estado também quer, não é, doutor Mauro? Por quê? Porque quando o Estado vier, o poder público vier para desapropriar e falar o seguinte: o imóvel vale X, e você, que é o proprietário, fala assim: não, vale 5X. Não, 5X o poder público não paga. Não, eu já tenho uma decisão judicial falando que vale 5X. Então, nessa situação, para que o poder público entre na propriedade, ele vai ter que ir no Poder Judiciário, o Judiciário vai autorizar uma emissão provisória na posse, como o doutor Mauro bem disse. Para fazer isso tem que depositar aquele valor que o Judiciário já tinha dito antes. Aí ele vai se resguardar. Porque se assim não for, vai ficar essa discussão de qual é o valor, e a regra no Brasil ele só vai receber esse dinheiro, sabe quanto tempo depois? 20, 30, 40 anos depois, porque ele vai cair nos famigerados precatórios. Eu gostaria de me ater um pouquinho à pergunta do telespectador pelo seguinte: alguns questionaram ali, não a questão do valor, mas a justiça em si da desapropriação, de retirar uma pessoa de um local para o poder público construir uma obra. Normalmente o estádio que foi feita a referência. O tempo todo a gente vê alguns choques de interesse entre o particular, que tem direitos individuais importantíssimos, e do outro lado o poder público. Então, às vezes aquele estádio, de fato, ele nada representa para aquela pessoa, mas ali tem um interesse público envolvido. Todas as vezes em que houver esse choque, de um lado o interesse individual e do outro lado o interesse público, por uma questão aritmética simples, o aspecto social mais relevante tem que prevalecer, tem que prosperar. E esse é o sentido da desapropriação. É para duplicar uma rodovia, por exemplo, vão tirar ali uma pessoa que tem aquele imóvel há 50 anos, que foi da mãe, da avó, e hoje está com ela e tem valor sentimental. Mas não pode esse direito dela prosperar em relação ao interesse de toda a coletividade de ter uma rodovia duplicada. A desapropriação, então, tem esse sentido.
Procurador, e essa discussão geralmente acaba no judiciário ou ela também é resolvida de forma administrativa? 99%, talvez 100%, quando tem esse desacordo, é na justiça. O proprietário diz que o imóvel vale 10 milhões. O governo entrou com ação de desapropriação dizendo que vale 5. O juiz, claro que vai ficar na dúvida, e ele vai nomear obrigatoriamente um perito judicial. O perito judicial vai analisar desde a qualidade da terra, as benfeitorias, tudo, e vai apresentar um laudo para o juiz. Vamos imaginar que esse laudo apresente um valor de 7 milhões e 800 mil reais. Em 99% dos casos, é esse laudo que o juiz vai levar em consideração para a sentença. Doutor Marcos, acontece muito também das pessoas invadirem áreas públicas e depois serem desapropriadas. Nesse caso, o morador tem direito à indenização ou não? Então, é outro ponto extremamente polêmico. De novo, nesse caso, a administração é que não poderia deixar que essas invasões ocorressem. Se elas ocorressem, que de imediato retirassem esses poceiros, essas pessoas que estão ocupando áreas públicas. Pois bem, se nada disso foi feito, a pessoa está numa área pública há 5, 10, 15 anos, por exemplo, já fez toda uma infraestrutura ali, tendo como parâmetro outros princípios constitucionais, apesar da divergência do Poder Judiciário, nós encontramos muitas decisões favoráveis indenizando aquilo, pelo menos, do que foi construído. Por quê? Muitas vezes nós encontramos pessoas que estão em áreas públicas há 5, 10 anos pagando impostos, pagando água, energia, tudo regularizado, menos o documento. Nesse caso, a presunção para a sociedade e para ele é que ele estava de modo legal. Em sendo assim, se a administração quer agora retirá-lo da área, deve indenizar pelo menos algo que ele construiu na área. É o meu entendimento, apesar de ter muita divergência no doutor. Provocar outro tanto de brigas na justiça. Exatamente. Né? Exato, porque existe uma questão muito polêmica aí, se nesse caso se trata de posse ou se mera detenção. Mera detenção, quando a justiça assim entende, ela, por consequência, entende também que não caberia indenização em regra. Mas o doutor está perfeito, é uma questão muito polêmica, aqui e acolá tem decisões em duplo sentido aí. Bom, para encerrar o programa, eu gostaria de saber de vocês rapidamente se a desapropriação, da forma como ela é feita no Brasil, atende os requisitos ou se precisaria de mudanças para ser mais eficaz. Doutor Marcos. Para o poder público, ela atende perfeitamente o que se deseja. O poder público, ele vai desapropriar para obter uma área para atender o interesse público ou porque aquela área não está atendendo as funções sociais que a própria Constituição determina. Mas, por outro lado, para o desapropriado, eu chego a dizer que, de modo algum, não se faz justiça no Brasil, em regra, para o particular, porque na maioria absoluta dos casos, ele só vai ser indenizado de maneira justa só anos depois de perder a propriedade. Então, para a administração, sim, para o particular, nós devemos rever essa situação. E para o senhor, procurador? Flávia, a desapropriação tem alguns reparos, realmente, o doutor tem razão, mas em si o Instituto é absolutamente essencial. Não existe Estado, hoje em dia, que não tenha a desapropriação como um mecanismo de cumprimento da função social. Então, como eu falei no início da nossa conversa, a desapropriação, nós temos várias espécies. Então, a reforma agrária é realizada através de desapropriação de imóveis que não cumprem a sua função social, imóveis gigantescos que o dono, só para ilustrar, não planta um pé de banana, e num país de pessoas passando fome. Então, a desapropriação é um mecanismo que o Estado tem de retirar aquele imóvel, sancionando o proprietário de alguma forma e repassando ele para um grupo de famílias muito maior, enfim, tentando fazer com que o imóvel cumpra a função social. Fora isso, a desapropriação genérica, que hoje a gente está falando aqui com maior profundidade, ela também é absolutamente essencial, porque principalmente nas cidades mais antigas, a cidade vai crescendo e como o Estado vai prestar serviço de educação, saúde, etc., se ele não dispõe nem de área e nem de um poder para fazer essa desapropriação. Então, é absolutamente essencial, no chamado Estado social, a figura da desapropriação, então, ela vai fazer com que alguém sofra, mas para que muitos não sofram. Então, essa é a ideia da desapropriação.
onde nós chegamos ao final de mais um artigo 5º. Procurador Mauro Sérgio, Dr. Marcos, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso estúdio e eu agradeço também pela sua companhia. Se quiser rever os nossos programas, é só acessar tvjustiça.jus.br. Você também pode participar enviando a sua sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até a próxima semana.